Olá, bom dia. A reflexão de hoje em Marcos está no capítulo 6, versículo 30, onde nós temos o episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. Um ponto interessante que eu gostaria de enfocar nessa reflexão é que essa passagem inicia com Jesus trabalhando bastante, está bastante cansado, com fome. O texto diz que ele não estava tendo nem tempo para se alimentar direito com seus discípulos. Então ele tem a ideia de se afastar para ir para um lugar mais deserto, para descansar. Ele mesmo diz para os discípulos que aquele era o momento deles descansarem. Porém, aquele povo que estava sempre seguindo Jesus percebe esse movimento dele e por terra, Jesus teria ido então ali por meio de um barco, mas por terra chega primeiro do que ele ali no outro lugar, de uma outra margem. E o primeiro ponto que eu gostaria de enfocar nisso é que Jesus, observando aquela cena, aquela multidão que o segue de todos os lugares, ele poderia ter muitas razões para dizer: olha, eu preciso agora descansar, eu preciso agora que vocês aguardem um pouco, porque está sendo muito cansativo para mim, dentre outras razões. Mas ali no versículo 34, Jesus demonstra exatamente o que ele estava sentindo e pensando. Ao sair do barco, ele se depara com aquela multidão e imediatamente o texto no versículo 34 diz que ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. E o que vem a seguir, uma coisa muito interessante. Jesus imediatamente, o texto diz que ele começou a lhes ensinar muitas coisas. E o tempo foi passando, né? Então, o primeiro momento do contexto da multiplicação de pães e peixes é Jesus tentando descansar, tentando se alimentar. E ele se enche de profunda compaixão pelo estado daquelas pessoas, porque ele não enxergou apenas a condição que eles estavam do ponto de vista socioeconômico, porque eram miseráveis, eram pobres, sofriam de toda espécie de problemas e opressão naquele tempo, mas ele enxergou algo mais profundo, uma necessidade mais profunda no ser daquelas pessoas. Então ele começou a lhes ensinar, começou a falar-lhes aos seus corações, às suas mentes. Mas a seguir vem o que realmente mais importa para seres humanos de carne e osso. Os discípulos perceberam que já estava ficando muito tarde, aquele ensino já ia longe. E eles lhes disseram, eles chegaram ao ouvido de Jesus e falaram: Senhor, despede esse povo para que eles possam ir para os vilarejos, para as aldeias e se alimentem, porque já está tarde. E o segundo ponto que eu gostaria de enfocar nessa passagem é que ele diz categoricamente para os seus discípulos, antes de qualquer pensamento, e o enfoque dessa reflexão não é o milagre, não é o que ele vai fazer depois a partir de 5 pães e 2 peixinhos, mas é quando ele diz categoricamente para os seus discípulos: dê-lhes vocês mesmos algo de comer para eles. Alimentem vocês, resolvam essa demanda, se envolvam com isso. Isso é uma tarefa de vocês. Não é apenas um ensino, não é apenas a explanação da verdade, de quem eles são, da necessidade de eles conhecerem um Deus verdadeiro, purificador de suas vidas em relação à sua vida pecaminosa, mas existe uma necessidade que vocês têm que dar conta. Isso vai ser uma marca muito forte na vida da igreja. No próprio capítulo de Atos você vai ver ali os discípulos preocupados com a mesa, com o serviço das mesas para alimentar os pobres. A epístola de Tiago fala que a verdadeira religião é justamente esta, né? Cuidar das viúvas, alimentar o órfão. Então isso é marca do evangelho desde os primeiros dias. Não é terceirizar essa demanda, não é culpá-los por qualquer tipo de ação que eventualmente possa ter algum sentido, mas é assumir a responsabilidade. Não é dizer isso é problema de Roma, isso é problema da classe judaica, isso é problema do Estado. Não, isso é problema da igreja, isso é problema dos discípulos de Jesus. É melhor até especificar bem, daquele que segue a Jesus. Ele vai ter de um lado a responsabilidade de ensinar
de conduzir um caminho de vida para essas pessoas, mas ao mesmo tempo de conduzi-las e de alimentá-las, de sustentá-las em suas necessidades. Que nesse dia fique essa reflexão para nós. Um grande abraço e até a próxima.